Bem, iniciando aí mais uma atividade do projeto de pesquisa, o Panorama dos Homicídios do Nordeste Brasileiro, financiado pelo CNPq, nós vamos aqui fazer um levantamento, um diagnóstico, a princípio embrionário ainda, mas com já bastante substância, no que diz respeito à dinâmica dos homicídios, como proxy para a violência, na região Nordeste, alguns nexos de causalidade e os desafios no âmbito do Estado para a área da segurança pública. Essa apresentação tem um roteiro onde nós vamos falar um pouco dessa dinâmica dos homicídios, um pouco da metodologia aplicada na análise dessa dinâmica, bem como os nexos causais, tanto do ponto de vista socioeconômico como do ponto de vista institucional. Ela foi empreendida fazendo levantamentos de dados secundários de alguns bancos de dados, onde os principais são o DataSUS, do Sistema de Informação de Mortalidade do Banco de Dados do Sistema Único de Saúde, Ministério da Justiça, onde foram levantados os dados de mortes por agressão, que são codificados entre os códigos X85 e Y09, onde a maior parte dessas mortes por agressão são perpetradas por arma de fogo. Do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IPEA-Data, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e de algumas outras instituições, como o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, e o próprio Ministério da Justiça e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós trabalhamos aí com alguns aspectos teóricos e empíricos nessa avaliação que foi feita, onde alguns modelos estatísticos foram importantes para nós avaliarmos níveis de correlação e de relação causal dessas variáveis que foram escolhidas. Então, nesses nexos causais socioeconômicos, por exemplo, nós fizemos testes de variáveis de pobreza e de desigualdade para testar a hipótese de que da relação entre desigualdade e pobreza e a violência, daquilo que é trazido pela literatura sociológica brasileira. E a nossa base teórica, de ponto de partida, é uma base teórica da escolha racional, onde os indivíduos cometem crimes por espaços abertos para a prática de tais crimes. Então, dentro dessa perspectiva, a nossa hipótese teórica é de que o crime ele cresce por espaços, por lacunas, principalmente lacunas proporcionadas pelo Estado na sua ineficiência em conter a criminalidade do homicídio. Então, nós temos aqui, a princípio, a dinâmica dos homicídios no Nordeste. Então, para nós termos aí uma análise panorâmica, a região Nordeste, no ano 2000, nessa região foram perpetrados 9.245 assassinatos no ano 2000, com uma taxa por 100 mil habitantes de 19,3 por 100 mil habitantes. Ou seja, no início da década passada, nós já tínhamos um número quase o dobro a mais do que o tolerável, que seria de 10 homicídios por cada 100 mil habitantes. No ano 2012, o último ano da série resgatado aqui nessa nossa primeira análise, sabemos que tem dados mais atualizados de 2013, mas esse trabalho em específico fez uma análise série temporal de 2000 a 2012, nós temos aí um quantitativo de 20.978 assassinatos, com um incremento percentual de 126,9% nesses 12 anos de crescimento da violência. A taxa saltou de 19,36 por 100 mil habitantes para 38,92 por 100 mil habitantes. Um crescimento de 101,3% na taxa de homicídio na região Nordeste. A região Nordeste concentra mais ou menos 40% dos homicídios perpetrados no país. Então, o último ano da série que nós tivemos acesso, aproximadamente 52 mil assassinatos, dos quais mais de 20 mil acontecem em 9 estados da região. A maioria deles concentrada nas principais cidades, não obstante
a gente perceber que houve um processo migratório do crime também para cidades com maior potencial econômico e populacional do interior dos principais estados nordestinos. Como exemplo de crescimento percentual, um maior crescimento percentual em termos proporcionais se deu no Maranhão, onde os números absolutos cresceram em 405,70% e as taxas por 100.000, 325,76%. O Maranhão, no início da década passada, tinha uma taxa inferior aos 10 por 100 mil habitantes, era 6,21 por 100 mil habitantes, e no último ano da série histórica dessa análise feita por nós aqui, do Núcleo de Estudos da Violência da UFCG, apresentou o dado de 26,44 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Aí praticamente 2,5 vezes a mais do que o tolerável. Maranhão apareceu na mídia nacional nos casos de violência exacerbada dentro do complexo prisional de Pedrinhas em 2013, isso tendo um impacto muito grande internacional, inclusive sendo colocado pela Anistia Internacional como um caso grave de agressão aos direitos humanos dentro daquela unidade prisional, daquele complexo prisional, melhor dizendo. No caso, essas mortes ocorridas dentro do sistema prisional do Maranhão, um quantitativo exacerbado para um complexo prisional, mas em relação à criminalidade, de uma forma geral, é bastante pífio o número. Então, hoje, a maior parte dos homicídios perpetrados nas principais cidades do país se dá dentro da própria dinâmica da criminalidade, principalmente no que diz respeito ao tráfico de drogas. Um estado que mostrou redução, na verdade, o único estado que demonstrou redução dos seus números de homicídios foi Pernambuco, com uma redução de menos 22,47% entre 2000 e 2012 nos números absolutos de homicídio e de menos 31,27% nas taxas por 100 mil habitantes. Em 2000, o número absoluto de homicídio em Pernambuco foi de 4.290 mortes, com a taxa de 54,18 por 100 mil habitantes. Era um dos estados que estava no topo do ranking nacional. E, principalmente a partir de 2007, quando foi implementado o programa Pacto pela Vida, programa específico do governo de Pernambuco para a segurança pública, se deu um decréscimo aí, que já foi colocado, e esses dados decresceram para 3.326 homicídios de números absolutos e uma taxa de 37,24. Só a título de mais informação a respeito do Nordeste, um estado que também se destacou pelo seu crescimento foi o estado da Paraíba, que teve aí 507 assassinatos em 2000, saltando para 1.525 homicídios em 2012, com um aumento de 200% nos números de homicídio e de 171,54 nas taxas por 100 mil habitantes, onde essa taxa ficou perto dos 40 homicídios por 100 mil habitantes. A dinâmica dos homicídios no Nordeste se torna mais acentuada a partir, sobretudo, do ano de 2004. Existe aí uma coincidência, essa coincidência nos levanta a hipótese de que o tráfico, principalmente de crack, que começa a crescer aí em meados da década passada, tem um potencializador nessas taxas para homicídio. Mas é justamente no ano de 2006 que o Nordeste e o Sudeste empatam em números absolutos de homicídios, em taxas de homicídios. Então, em 2006, tanto a região Sudeste como a região Nordeste ficam empatadas em 36 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. E, a partir daí, o Sudeste, já em 2007, passa a ser menos violento em termos proporcionais que a região Nordeste, que hoje está numa taxa de quase 40 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto o Sudeste estabilizou-se numa taxa de 20 homicídios por 100 mil habitantes. Então, quando a gente traz para o nível das taxas, regionalmente falando, hoje o Nordeste e o Sudeste se mostram com as taxas mais elevadas.
No que diz respeito à dinâmica, nós procuramos também trazer algumas questões ligadas a aspectos como faixa etária, gênero e coisas do tipo. Então, quando a gente levanta o dado das principais cidades da Paraíba, por exemplo, os números de homicídios são expressivos nas principais cidades. Então, João Pessoa, em 2011, por exemplo, teve uma taxa de 75,84 homicídios por 100 mil habitantes, se situando aí entre as primeiras cidades mais violentas do país, perdendo apenas para a cidade de Maceió em termos de capital. Campina Grande apresentando uma taxa de 46 homicídios por 100 mil habitantes. Santa Rita, 107,2 homicídios por 100 mil habitantes. Cabedelo, 133 por 100 mil habitantes. E Bahia, 64 homicídios por 100 mil habitantes. O total das principais cidades mais violentas da Paraíba, essas 5 cidades, ela corresponde aí praticamente a 60% dos homicídios que ocorreram em todo o estado. Então, quando a gente pega a taxa da Paraíba em 2011, ela foi de 40 por 100 mil habitantes, né, próximo de 40 por 100 mil habitantes. Nessas 5 cidades, foi de 72 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Então, para o gestor da segurança pública, se mostra de fundamental importância o foco em políticas específicas para essas 5 cidades, das 223 que nós temos no estado da Paraíba. Então, quando a gente vai avaliar a taxa por sexo, há uma explosão no que diz respeito ao sexo masculino. Os homicídios perpetrados contra os homens equivale a 140 homicídios de cada grupo de 100 mil habitantes. O do grupo feminino, a 10,3 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Não obstante as mulheres serem menos vitimadas em termos de homicídio na Paraíba, isso a gente está usando o Paraíba como proxy para o Nordeste, mas a gente encontra isso nos outros estados de forma muito semelhante. Houve um crescimento nos números absolutos ano a ano, principalmente depois de 2005 e 2006, nessas principais cidades da Paraíba. Então, o crescimento entre 2006 e 2011 se deu aí uma ordem de 77% de crescimento em apenas 6 anos. Uma coisa que também é muito importante ser destacada é que, na Paraíba, o grupo mais vitimado em termos de faixa etária está entre os 15 e 19 anos de idade. São grupos juvenis. A taxa nesse grupo foi na ordem de 167,46 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto a faixa etária de 20 a 29 anos correspondeu a 160,84 homicídios por 100 mil habitantes. Em torno de 65% dos homicídios ocorridos na Paraíba as vítimas têm entre 15 e 29 anos de idade, mostrando aí essa faixa etária como sendo a faixa etária mais crítica, principalmente dos 15 aos 19 anos de idade. A cor da pele predominante é a cor da pele parda, né? Dos 1.007 assassinatos ocorridos nessas 5 cidades paraibanas, 893, né, praticamente 90% deles, de pessoas de cor parda. O nível de escolaridade também é uma variável importante de ser colocada aí como mais um ponto específico nessa dinâmica. A grande maioria tem baixo nível de escolaridade. Então, apesar dos dados serem dados difíceis de serem coletados das vítimas, o dado de escolaridade, daqueles registrados, a maioria das pessoas assassinadas tinham menos de 4 anos de estudo. Dentro dessa perspectiva, a Paraíba e Alagoas são os estados que as vítimas foram mais vitimadas por arma de fogo, enquanto a média nacional é de 70% das mortes por homicídio. Em Alagoas e na Paraíba, ultrapassa os 85% das mortes, sendo elas provocadas por arma de fogo. Isso não necessariamente linka a apreensão de armas como um elemento
determinante para a redução dos homicídios. Em outras análises que fizemos, nós percebemos que o Estatuto do Desarmamento foi pouco eficaz no que diz respeito à região Nordeste, não obstante alguns estados terem aumentado muito a apreensão de armas e de pessoas por porte ilegal de arma, sem resultado efetivo na queda da redução dos homicídios. No que diz respeito às relações socioeconômicas mais prementes, nós trouxemos aqui algumas variáveis importantes, tanto para a pobreza como para a desigualdade. A literatura sociológica coloca como sendo uma situação de quase causa e efeito a questão da desigualdade da pobreza como sendo um elemento de muita importância para o crescimento da criminalidade. Nós discordamos dessa visão que a literatura sociológica traz, analisando aí indicadores clássicos. Analisando, por exemplo, extrema pobreza, que aí você avalia a renda domiciliar per capita da sociedade, e aqueles grupos onde a renda domiciliar per capita é de R$ 70 ou menos, estaria nessa situação de extrema pobreza. Analfabetismo, índice de desenvolvimento humano, produto interno bruto e Gini, que é um indicador que mede concentração de renda. Essas variáveis foram analisadas no que diz respeito às relações socioeconômicas. No que diz respeito às relações institucionais, ou seja, o papel do Estado como contenção da criminalidade homicida, usamos o efetivo policial e as prisões, com o objetivo central de testar o nível de dissuasão policial institucional, ou seja, o papel do Estado como contenção da criminalidade. Então, indo para a análise socioeconômica, o primeiro aspecto que nós percebemos é que a extrema pobreza, enquanto ela vinha decaindo na região Nordeste, os homicídios vinham na ascendente, ou seja, a relação era inversa. Então, enquanto o crime cresce, a extrema pobreza diminui. Então, a hipótese de que a pobreza estaria na raiz do crescimento da violência se mostra equivocada quando medida pela extrema pobreza. As pessoas vêm ficando menos pobres, menos miseráveis e mais violentas. Um outro indicador de análise foi o analfabetismo. As políticas sociais do governo brasileiro, desde o início da década passada, pelo menos, vem mostrando uma queda nessa variável. O analfabetismo vem diminuindo na região Nordeste, não obstante o crescimento das taxas e dos números absolutos de homicídio. Mais uma variável que mostra a falta de nexo causal ou uma causalidade inversa, se isso for possível, entre uma variável de pobreza, como o analfabetismo, e a taxa de homicídio. Então, o analfabetismo diminui na região Nordeste com o crescimento dos homicídios. O índice de desenvolvimento humano também é uma variável importante. Eu trouxe aqui o estado da Paraíba como proxy para a região Nordeste. Em 1991, o nível do índice de desenvolvimento humano na Paraíba foi de 0,382, ou seja, muito baixo o desenvolvimento humano. A taxa de homicídio naquele mesmo ano, 1991, foi de 12,5 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. 10 anos depois, em 2000, o índice de desenvolvimento humano da Paraíba saiu de uma situação de muito baixo desenvolvimento para uma situação de baixo desenvolvimento, ou seja, de 0,382 para 0,506. A taxa de homicídio cresceu um pouco só, foi de 12,5 para 14,7. Mas justamente no período mais crítico, que é o período da década passada até agora, até mais ou menos meados dessa década, entre 2000 e 2010, o índice de desenvolvimento humano chegou a uma situação de médio desenvolvimento humano, onde em toda a série histórica, de 1991 a 2010, houve um crescimento percentual de 72% no índice de desenvolvimento humano. Enquanto isso, a taxa em 2010 dos homicídios na Paraíba foi para 38,6 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Entre 91 e 2010, a taxa de homicídio na Paraíba saltou
em 208,80%. Então, nós tivemos um crescimento no indicador de desenvolvimento humano com um crescimento exacerbado da violência. Ou seja, as variáveis que medem o IDH não levam em consideração a questão da segurança pública. E acreditamos, nós somos cientistas sociais, que as Nações Unidas, juntamente com aqueles que discutem desenvolvimento humano no âmbito internacional, devem colocar como um parâmetro, uma variável a mais no índice de desenvolvimento humano as taxas de homicídio, né? Porque o Brasil melhorou muito a renda, como a gente viu aqui no exemplo da extrema pobreza, isso é um reflexo da melhoria da renda nos últimos 10, 15 anos. O Brasil aumentou a sua expectativa de vida e o Brasil melhorou, sobretudo em termos de abrangência nacional, o acesso à educação. Contudo, né, a violência cresceu. Né? Então, os dados mostram isso de forma bastante clara. Então, hoje o brasileiro vive mais porque, não obstante todos os nossos problemas de políticas públicas ligados ao nosso sistema político eleitoral, que termina impactando negativamente nas políticas públicas, não obstante isso, as políticas públicas de saúde, educação e distribuição de renda foram efetivas na melhoria da condição de vida do povo nordestino. Então, por que esse crescimento da violência? Por que os homicídios crescem, não obstante a melhoria de indicadores clássicos? A gente pega um indicador de Gini na região Nordeste, houve um decréscimo exponencial da concentração de renda entre 1995 e 2007, né, nos dados que nós temos aqui em mãos. Então, menos pobreza, medida pela extrema pobreza, menos miséria, mais desenvolvimento humano, com melhoria da renda, acesso à escolaridade e expectativa de vida, mais distribuição com a queda do Gini, e os homicídios crescem aí 200% entre 2000 e 2012. Nós vamos agora, a partir desse momento, né, então, os nexos causais socioeconômicos são inversos. Houve melhoria da renda, diminuição da desigualdade e da pobreza com o crescimento da violência. Vamos agora avaliar alguns nexos causais institucionais. Então, como política de segurança pública, aumentar o efetivo da polícia ajuda a controlar os homicídios? Quando a gente analisa a relação do número do efetivo policial, do crescimento do efetivo policial com os números do homicídio, a resposta é negativa. Ou seja, não adianta eu crescer o efetivo policial. Então, por exemplo, na Paraíba houve um crescimento no efetivo policial de 15,55% entre 2003 e 2012. E os homicídios cresceram 147,97%. As Nações Unidas colocam 250 policiais para cada grupo de 100 mil habitantes como um número adequado. Ou seja, a cada 100 habitantes, 2,5 policiais. Somando o efetivo de policial civil com o efetivo de policial militar no estado da Paraíba, nós temos, nessa soma, 11.401 policiais. Isso dá 3 policiais para cada 100 habitantes paraibanos, ou seja, está até acima do que as Nações Unidas colocam como adequado. E, mesmo assim, os homicídios cresceram na Paraíba 147,97% entre 2003 e 2012, praticamente 10 anos. O que é que está acontecendo? Eu cresço no efetivo policial, o efetivo policial é adequado em termos de números quantitativos, mas não está sendo efetivo para o controle da violência no estado da Paraíba. Isso se mostra também em outros estados, onde a maioria desses estados apresentou crescimento do seu efetivo policial. O único estado, mais uma vez, reforçando isso, que apresenta redução no número de homicídios
é o estado de Pernambuco, que tem um efetivo, em termos proporcionais, menor do que o da Paraíba. São 275 policiais para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, proporcionalmente, Pernambuco tem menos policiais que a Paraíba. No entanto, Pernambuco conseguiu reduzir os homicídios e a Paraíba não. Então, a gente levanta aí a perspectiva de que está faltando, pelo menos nesse período que nós analisamos, faltou para o estado da Paraíba mais inteligência na distribuição desses recursos humanos. Uma outra variável institucional é o número de prisões. A gente percebe que na discussão do senso comum, na discussão da imprensa, hoje se fala na falência do sistema prisional brasileiro. E muito se fala da falência do sistema prisional brasileiro pela quantidade de prisões efetuadas no Brasil. O Brasil prende muito. Prende, mas prende mal. Mais de 90% desses homicídios ocorridos no Nordeste sequer foram investigados. Sequer foram investigados. Ou seja, não vão nunca se transformar numa denúncia, num processo na justiça. Ou seja, a impunidade prevalece no que diz respeito aos homicídios. Então nós prendemos muito, mas prendemos mal. Prendemos por crimes de menor potencial, mas não prendemos o homicida, que pratica aí o crime mais violento para o Estado de Direito, porque o Estado moderno nasce justamente com essa principal função, que é a tutela da vida. E o Estado brasileiro, nesse aspecto fundamental, ele está longe de garantir a tutela da vida, porque muito dificilmente um homicídio será solucionado pela polícia e muito dificilmente a justiça vai ser feita quando uma polícia não consegue investigar homicídios. Então nós temos, no caso de Pernambuco, um dos principais motivos, e a gente não pode dizer a proporção disso por falta de dados, porque nós só podemos fazer políticas públicas com dados e informação, mas a quantidade de prisões efetuadas em Pernambuco, o crescimento foi alto nas prisões, foi de 64% entre 2006 e 2011, mas no que diz respeito à prisão de homicidas, o dado é praticamente o dobro. Ou seja, prisão por homicídio qualificado aumentou 111% em Pernambuco e prisão por homicídio simples aumentou 851% em Pernambuco. Isso, quando nós rodamos o modelo estatístico, foi uma das principais variáveis para a redução do crime violento de homicídio no estado de Pernambuco. Todas essas variáveis que nós testamos aqui, socioeconômicas, extrema pobreza, Gini, Produto Interno Bruto, né, que não foi falado, mas foi testado aqui também, analfabetismo, efetivo policial, o único, né, nós temos aí uma faixa de umas 7 variáveis que foram testadas, a única que apresentou relação causal, ou nexo causal, melhor falando, no que diz respeito aos homicídios, foi prisão de homicida qualificado e simples. Ou seja, prisão de homicida. Eu preciso, para diminuir os homicídios, tirar pessoas acusadas de homicídio das ruas. Quem mata uma vez, provavelmente não mata só uma vez. Então, o que é que se mostra hoje como um grande desafio para o gestor da segurança pública? Primeiro, compor uma agenda nacional que norteie os gestores públicos da segurança. Um pacto federativo para a segurança pública, para os testes causais regionais, estaduais, municipais. O crime acontece no município. A gente vê a interiorização do homicídio violento, né? Daquele homicídio extremamente violento que a gente começa a ver nas cidades do interior. A ausência de um planejamento estratégico na maior parte do aparato coercitivo, ou seja, o efetivo policial, o efetivo do aparato de segurança pública, sem um planejamento estratégico, onde as instituições dialoguem entre elas, inclusive averiguando o desenho institucional de cada uma delas, dificilmente vamos controlar esses homicídios
fazendo com que eles voltem a patamares minimamente aceitáveis, ou pelo menos aos patamares do início da década passada. Um sistema de segurança ineficiente, com baixos salários e padrões operacionais obsoletos. Isso precisa ser superado. Então, hoje, praticamente, não há um sistema de segurança uniforme. Os policiais estão insatisfeitos, com baixos salários e falta de reconhecimento da sociedade, principalmente dos acadêmicos, né? O Fórum Nacional de Segurança Pública, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, são avanços importantes que devem ser destacados na área da segurança pública e da criminalidade no Brasil contemporâneo, mas muitos de seus sociólogos e acadêmicos que lá estão fazem críticas muito pesadas à polícia. E a polícia, ela é recrutada da sociedade. Ou seja, se nós não dissiparmos a violência dentro da própria sociedade, dificilmente teremos uma polícia não violenta, né? Então, hoje, praticamente 0,5% dos homicídios ocorridos são perpetrados pela polícia. Então, a polícia, em termos proporcionais, não mata aquilo que geralmente a mídia coloca, né, com grande impacto. Uma polícia assassina. Nossa polícia não é assassina. Existem alguns policiais, sim, que são assassinos. Mas a nossa polícia não é assassina. A nossa polícia é protetora. Só que é uma polícia com resquício autoritário. É uma polícia ainda fortemente militarizada. Uma polícia que precisa passar por reformas estruturais sérias. E é uma polícia mal paga. Precisa ser melhor paga. Precisa ser reconhecida como uma instituição importante para o Estado de Direito. Né? Importante para a democracia. Democracia não se faz apenas com eleições, e as nossas eleições vêm aí, vêm como eleições problemáticas do ponto de vista de sua lisura. A democracia brasileira vem passando por problemas graves nesse aspecto. Mas não é só esse aspecto. Ou seja, precisamos ter um olhar mais acurado com o sistema carcerário. O sistema carcerário está em estado de penúria. Não existe um sistema administrativo dentro do sistema carcerário. Se critica muito o sistema carcerário, mas existe um sistema carcerário. Né? O conceito de sistema pressupõe organização, administração, distribuição de tarefas, orçamento, recursos, gastos públicos. Como é que tudo isso está sendo administrado dentro do sistema carcerário brasileiro? Dentro dos estados, que são os responsáveis pela administração no nosso sistema federativo, que na área de segurança pública é descentralizado. Necessidade de um sistema de informação integrado, integração entre as polícias, modernização tecnológica e mudanças na formação policial. São desafios. Nosso policial ele não é formado cientificamente. Precisamos criar, dentro das academias, cursos profissionais, bacharelados em ciência policial. É uma ciência o policiamento, a atividade policial. Quanto mais especialistas formados na área, né, quanto mais doutores em ciência policial, mais nós vamos ter em termos de retorno para o controle dessa violência que as medidas paliativas dos governos, em sua maioria, não conseguem sanar. Reforço da confiança da população nas instituições de coerção, principalmente nas polícias. Sabemos que a mídia é muito importante, a imprensa é um mecanismo fundamental, uma caixa de ressonância da sociedade, como diz Habermas, mas ela também atrapalha bastante no que diz respeito ao papel da polícia. A maioria das pessoas no Brasil não confia na polícia, tem medo da polícia, e a gente precisa acabar com isso, dirimir esse problema. Por fim, essas reformas estruturais pelas quais a polícia precisa passar, perpassa a questão do Poder Executivo. Isso é uma agenda para o Legislativo, nessa relação entre os poderes. O nosso Legislativo hoje, na pauta, se coloca a questão da maioridade penal de um lado, se coloca a questão do Estatuto do Desarmamento do outro, mas o problema mais premente, não que essas questões não sejam importantes de serem discutidas, são sim, não existe nenhum lado
completamente correto ou certo nessa discussão, mas colocar as estruturas da polícia. Precisamos repensar a estrutura policial. Precisamos discutir mais a estrutura policial no Brasil. Isso só pode ser feito dentro do Poder Legislativo. O Executivo executa, o Executivo administra, mas ele propõe, ele é propositivo, mas ele não é o principal tomador de decisão na hora de uma mudança estrutural. Ele toma decisão administrativa, ele não toma decisão do ponto de vista legal, apesar do grande poder legiferante que tem os poderes executivos no federalismo brasileiro. Então, para concluir, é fundamental nós termos algumas coisas em mente para o estudioso da segurança pública e da violência, dos homicídios em específico, a importância da estatística para a boa condução da política pública de segurança. Sem dados, sem informação, não há como a gente fazer uma política pública de inteligência, não há como fazer política pública de forma nenhuma, em nenhuma área. O que importa para entender a dinâmica dos homicídios? Então, é uma pergunta dentro dessa conclusão. Ou seja, o que é de importante para nós termos subsídios suficientes para implementar políticas públicas efetivas, eficazes e eficientes na área de segurança pública? Sobretudo para o controle dessa mazela, dessa praga que nós estamos vivendo, que é a epidemia de homicídios. Então, pelo que nós apontamos aqui, os estudos das variáveis, a análise de indicadores se mostra muito importante. Precisamos saber quais são as variáveis mais importantes. Precisamos desmistificar certos consensos que não são verdadeiros. Essa história de afirmar que a prisão não é um mecanismo para a resolução de conflitos, isso os indicadores mostram, por um lado, de certa forma, ela vem passando por déficits, mas, por outro lado, a prisão importa para o controle dos homicídios. Sim, importa. Nem sempre a pobreza e a desigualdade são fatores de risco. O sujeito, muitas das vezes, comete o crime não porque está passando fome em casa ou porque não teve oportunidade na vida. Os indicadores estão mostrando que as oportunidades são maiores a cada vez, a cada ano, mas por um cálculo estratégico de custo-benefício. Hoje, no Brasil, o custo de se matar é muito pequeno. É muito pequeno, principalmente dentro da criminalidade. A maioria, 70% dos assassinatos, ocorre dentro da própria criminalidade. O perfil de quem mata é muito parecido com o perfil de quem morre. Quem é assassinado, quem mata hoje é assassinado amanhã. Então, o que é que está acontecendo? Nós temos que controlar essa dinâmica. Então, os modelos nacionais e internacionais apontam para a importância das políticas públicas de segurança como sendo um fator decisivo no controle da violência e do crime. E aí, esses dados que nós trouxemos aqui de forma breve, nos ajudam nesse sentido. O que importa? O que é verdade? O que não é verdade? O crime é uma questão de falta de oportunidade. Um sujeito pega uma arma de fogo e mata outra pessoa porque não teve oportunidade, porque foi vítima da sociedade. Ou o crime é um ato estratégico, numa relação custo-benefício, onde o homicídio custa muito pouco e o benefício de se matar é muito alto. São reflexões que precisamos fazer. Os dados nos mostram, muitas das vezes, que as grandes teorias sociológicas estão equivocadas e que o controle do homicídio se dá realmente com inteligência e com racionalidade e com o mínimo de ideologia possível. Muito obrigado.